Irmãos, eu convido vocês a abrirem as Escrituras em Lucas 10. Hoje nós iremos dar sequência na série de mensagens. Hoje talvez eu fuja um pouco, talvez eu chore um pouco. Não fique preocupado, dará tudo certo. E hoje, como tema do sermão dessa noite, eu pensei, meditei e o Senhor deu um lugar humilde. O tema dessa noite é um lugar humilde. Amém. Um lugar humilde. Irmãos, Lucas, capítulo 10, verso de número 38. A palavra do Senhor diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isso dela. Irmãos, nós estamos sim em uma série a respeito dos encontros com Jesus em João, e nós já leremos João, fique tranquilo. Mas hoje eu gostaria de pensar com vocês a respeito de um lugar. E essa mensagem, ela não nasce nessa semana, essa pregação, ela nasceu nos nossos corações já há algum tempo, eu diria até mesmo anos. Uma mensagem a qual o Senhor nos fez perceber uma questão bíblica: Betânia. Betânia, por muitas vezes, é um lugar que nós lemos as Escrituras, mas nós não paramos, talvez, para observar que Jesus vai muito para Betânia. Jesus ele se desloca para Betânia em vários momentos, tanto que em Betânia Jesus é batizado por João, em Betânia Jesus cura, em Betânia Jesus traz um homem que estava morto à vida, em Betânia Jesus é ungido. Talvez se nós pudéssemos dizer que talvez o lugar favorito de Jesus como homem em terra não foi Jerusalém, não foi Belém, não foi Nazaré. O lugar preferido de Jesus em terra foi essa pequena aldeia chamada Betânia. Betânia significa casa dos pobres ou casa das aflições. E é interessante isso. Porque Jesus, tendo uma missão tão importante em terra, ele poderia sentar-se ou ser estratégico e ir em cidades, sentar-se à mesa de pessoas importantes. Talvez com governantes, talvez com autoridades, talvez com grandes ícones religiosos. Mas Jesus não fez essa escolha. Jesus gastou seu tempo e seu tempo finito em terra, ficando muitos e muitos instantes em Betânia. Betânia, nós podemos dizer que Jesus tinha alguns amigos. Talvez o primeiro amigo de Jesus é um leproso, é interessante isso. Enquanto os leprosos eles eram excluídos, marginalizados e esquecidos, Jesus cura um leproso e não somente o cura, mas se torna partilhador da vida. Mas não somente esse leproso. Jesus também é amigo de Marta e Maria, a qual lemos, naturais de Betânia, uma aldeia que ficava a 15 quilômetros de Jerusalém, sem nenhum tipo de relevância histórica. Também morava em Betânia o seu grande amigo Lázaro. E essa expressão de amigo de Jesus, Lázaro, é interessante. Porque Jesus, chegando ao ver o seu amigo morto, talvez seja o versículo menor das Escrituras, Jesus chora. Chora pela perda, chora pela dor. Sabendo que ele logo voltaria à vida, mas Jesus chora porque ele perdeu o seu amigo, ele chora por ver as suas irmãs chorando. Ele realmente se importava. Betânia, um lugar de pobreza e de aflição, é o lugar no qual o Senhor Jesus escolheu para ter amigos. E amigos que ele levou em todo o seu ministério em terra. Talvez nós precisamos aprender com Jesus e talvez entender alguns princípios de Betânia. Nisso,
eu separo para vocês pelo menos 3 pontos e 3 qualidades de Betânia, e a partir daqui nós podemos aplicar em nossa vida, em nosso cotidiano. O primeiro ponto que eu diria a vocês é o fator simplicidade. Como falei, Jesus encontra em Betânia um lugar sem grandes relevâncias. Havia um lugar, um povoado pequeno, simples. Eles viviam de forma simples. Betânia era um lugar de pessoas que entenderam como se vive. Não é à toa que Jesus gostava de sentar à mesa dos seus amigos para conversar. E talvez Jesus ele era visto de várias formas, como um profeta, como um ungido do Senhor, como alguém grande, alguém importante, um grande pregador. Mas em Betânia talvez Jesus era visto de forma diferente. Talvez ele era enxergado e visto como um amigo. Nos textos que lemos agora, Jesus está na casa de Maria e Marta. Maria está sentada ouvindo Jesus, enquanto Marta está arrumando a casa e, quem sabe, fazendo um bom café, contextualizando para nós, para servir Jesus. Jesus amava estar lá. A vida simples, irmãos, não é uma vida simplista. E aqui fica para nós um ponto a ser repensado. Quando nós pensamos em uma vida simples, muitas vezes pensamos, quem sabe, lá na Amazônia. Se vocês pudessem ver o que eu vi quando eu fui lá, você vai ver brasileiros vivendo uma situação horrorosa. Falam a mesma língua, nasceram no mesmo país, mas estão vivendo uma vida que eu não desejaria para ninguém. Simplicidade não é falta de nada, mas simplicidade é entendimento. E talvez eu poderia dizer que o princípio da simplicidade nada mais é do que você descansar na suficiência de Deus em sua vida. Ser simples, portanto, é poder depender do Senhor. Ser simples, portanto, é você tirar do centro de sua existência a possibilidade de achar que as coisas que acontecem com você vêm através da sua força. Simplicidade é entender que nós dependemos e somente dependemos de Deus. Descansamos nele, e por descansarmos nele, nós temos uma vida feliz. Agora, qual talvez seja a maior expressão que nós dizemos durante a semana? Nós dizemos, estou sem tempo, estou cansado, estou na correria. Eu acho bonito dizer, estou na correria. Eu penso alguém correndo, estou na correria, interessante. Eu queria que tivesse mais tempo, mais horas no meu dia. Agora a pergunta que fica para nós é por que isso acontece nesses dias? Por que nós afirmamos tantas das vezes que nós não temos tempo? Será que estamos dando a devida importância àquilo que é realmente valioso? Ou será que estamos perdendo tempo tendo uma vida tão complexa ao ponto de não conseguirmos mais viver uma jornada simples? É muito fácil nós, talvez, dividirmos prioridades. E talvez você vai ter uma aula agora de prioridades, arrumar a sua agenda. Vou te dizer uma coisa. Primeiro, tudo aquilo que outra pessoa pode fazer, você pode delegar, sabia disso? Uma outra pessoa pode pregar na mosaico, uma outra pessoa pode abrir o culto, uma outra pessoa pode fazer a ceia. Uma outra pessoa pode, quem sabe, fazer alguma atividade no seu trabalho. Uma outra pessoa pode, talvez, limpar o seu quintal, arrumar a sua casa. Uma outra pessoa pode. Agora, tem questões que outras pessoas não podem fazer. Eu espero que ninguém me substitua como o esposo da Nicole. Somente eu posso ser o esposo da Nicole, eu não consigo terceirizar essa função, e nem quero. Deus me livre disso. Assim como eu não consigo terceirizar também agora o Pedro, eu sou o pai do Pedro. Ele pode ter avós presentes, amigos maravilhosos, mas o pai é somente um nessa terra, que sou eu. Eu não posso terceirizar. O que nós fazemos, então, nesse tempo é tornar a vida tão complexa ao ponto de nós terceirizarmos coisas que não deveriam ser terceirizadas. Nós trabalhamos demais, estamos sempre cansados e nunca estamos satisfeitos. Nós fazemos tantas coisas e achamos que isso é lindo, mas esquecemos de poder entender o princípio da simplicidade, que é o simples fato de descansar no Senhor. O Pedro nasce em um momento das nossas vidas, da vida da minha esposa, da minha casa, em que nós tínhamos e ainda estamos passando por
modificações financeiras. Se antes havia uma PLR ao final do ano, se antes havia um vale gordinho do banco, isso foi perdido por conta de um propósito. E o interessante de tudo isso é que Jesus não permitiu que nada fosse perdido. Jesus não permitiu que faltasse algo e Jesus não permitiu que passássemos por grandes dificuldades, porque nós talvez entendemos algo, talvez nesse instante a força, de que não é através da força de nosso braço. As finanças da igreja, a igreja não cresce porque eu prego melhor ou porque eu oro mais, mas porque o Senhor é bom. Os nossos trabalhos, as nossas empresas, os nossos negócios, mesmo que nós temos grande influência e precisamos sim não ser preguiçosos, porque a preguiça é um pecado bíblico, tudo o que acontece de bênçãos em nossas vidas não vem através de nós. A vida simples, portanto, é uma vida que nós encontramos a chave de um segredo. Nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre Jesus. E se nós nos encontramos em Jesus, Ele tem toda a vontade e Ele possui todos os recursos para que nós possamos ser felizes e completos nessa terra. Por isso, irmãos, o primeiro fator que aprendemos com Betânia é que esse lugar era um lugar de pessoas que realmente aprenderam a descansar. Pelo menos uma aprendeu, chamada Maria. Enquanto Jesus estava nessa casa, Marta estava trabalhando de forma incansável e Maria estava sentada aos pés de Jesus. Ela aprendeu a descansar. Eu não sei você, mas se Jesus entrasse por essa porta de carne e osso, eu não sei o que eu faria. Se abraçaria, se choraria, se olharia para ele e falasse, Senhor, eu sou tão pecador, eu correria, eu não sei o que faria, não sei o que você faria. Marta, ela possivelmente também quis dar o seu melhor, mas talvez ela não entendeu o princípio do descanso, do observar, do viver. Aprendemos com Betânia que não vale a pena perdermos tantas coisas, talvez por dinheiro, ou talvez por um certificado, ou algum tipo de relevância. Aquilo que é importante nos custa muito. Uma vida simples nos faz desejar amar a esposa, amar os filhos, amar a igreja e amar o Cristo. O segundo ponto que talvez nós podemos tirar de Betânia é que Betânia era um lugar simples, ou seja, haviam lá pessoas simples. E pessoas simples são pessoas verdadeiras. Pessoas simples não usam cosméticos. E quando eu falo de cosméticos, pelo amor de Deus, não estou dizendo para você, mulher, não passar uma maquiagem. Passe. Em alguns casos, e na verdade todos os casos, você fica bonita e está tudo bem. Homens, eu acho estranho, mas se quiser, passe também. Quem sabe assim ajude na sua busca pela sua prometida e está tudo bem. Mas quando eu falo de uma vida com cosméticos, é uma vida no qual nós não somos quem somos. Um lugar simples, de pessoas simples, nós encontramos pessoas verdadeiras. E ser verdadeiro, irmão, não é você falar o que você quer na cara do outro, né? Sou verdadeiro, pastor. Eu falo na cara. O nome disso é pecado, querido. Você tem que se acalmar, você precisa repensar o que você fala. Não, pastor, mas eu não falo nada, você está pecando também. Você precisa falar às vezes, você precisa orar por isso. As pessoas verdadeiras, elas são elas mesmas. Pessoas verdadeiras não estão preocupadas muitas vezes no que vão pensar, o que vão dizer, senão no que o próprio Cristo, o próprio Deus vai pensar e vai dizer. Pessoas verdadeiras, elas não se apresentam, aparentam ser alguém que elas não são. Pessoas verdadeiras, elas permitem que o Espírito gere um fruto dentro delas, tornando elas mais amáveis, mais amorosas, mais pacientes. Pessoas verdadeiras são aquilo que nós mais buscamos. E não é à toa que no Jardim do Éden, a primeira característica da relação entre Adão e Eva e Deus era a liberdade. Se podemos dizer que alguém teve um livre-arbítrio nas Escrituras, esse alguém era Adão e Eva. Eles podiam escolher, eles não nasceram no pecado como nós. Nós já nascemos no pecado, nós já nascemos com tantas dificuldades, famílias com dificuldade, enfim.
Adão e Eva, eles tinham a escolha, e realmente eles estavam em vida de santidade, podiam escolher entre Deus e o pecado, e mesmo assim, escolhem o pecado. Escolhem se distanciar de Deus. Mas pelo menos Deus permitiu que houvesse verdade nesse tipo de relacionamento. Deus podia ter feito robôs. Deus podia ter colocado em nós uma obrigação em amá-lo, uma obrigação em desejá-lo, mas Ele não fez isso. Porque o princípio do discipulado, irmãos, preste atenção nisso. O princípio do discipulado é a liberdade. Quando nós estamos vivendo o discipulado com outro alguém, se é obrigação, se é forçoso, se é difícil, essa pessoa não quer o Senhor Jesus. E se essa pessoa não quer o Senhor Jesus, você, claro, sempre tem que estar disponível, atento, mas se ela não quer, não adianta. O discipulado é uma verdade, por isso que, preste atenção, se nós estamos aqui na igreja ou na vida cristã dizendo que amamos a Jesus, mas nós não falamos a verdade para Jesus, nós estamos quebrando um princípio de segui-lo. Jesus não está buscando de nós a perfeição. Jesus está buscando em nós, na verdade, é o quê? É um coração arrependido e disposto a falar, Senhor, a verdade é que eu sou pecador. A verdade é que eu sou falho. A verdade é que eu preciso do Senhor. E se o Senhor encontra isso em mim, por favor, modifique, transforme, corrija. O fator que encontramos de pessoas verdadeiras são pessoas que entenderam que são livres no Senhor. E essa liberdade no Senhor nos faz entender que se estamos aqui por amor ou simplesmente por uma cultura cristã. Será que realmente estamos aqui por Jesus? Ontem o João pregou no nosso culto da Escola Reformar. Você perdeu uma incrível pregação. Enquanto o João pregava, ele falou o seguinte: homens de Deus, quando são espremidos pelas dificuldades da vida, eles deveriam, de alguma forma, exalar as Escrituras e não pecado. Eu fiquei refletindo nisso, João, por toda a noite e hoje por todo o dia. Porque pessoas verdadeiras, elas não conseguem ser um outro alguém, pode ser nas dificuldades ou na bonança. Agora, quando nós não somos verdadeiros com o Senhor, na primeira dificuldade, nós desistimos e abandonamos a mensagem do Evangelho. Por isso, quando pensamos em Betânia, pensamos em um lugar de pessoas verdadeiras, as quais Jesus gostava de estar e conversar. Mas Jesus não para por aí. O terceiro ponto, talvez, de Betânia, é que em lugar simples, de pessoas simples e verdadeiras, nós temos um solo fértil para que haja uma incubadora. Nós temos um solo fértil para que haja a frutificação de algo muito maior do que aquilo que nós um dia imaginamos. São nesses lugares que talvez ninguém conhece, com pessoas anônimas que o Senhor usa para fazer grandes coisas nessa terra. E é por isso que eu tenho que dizer isso a vocês. Talvez nós conhecemos alguns grandes pregadores, Billy Graham, enfim, tantos outros. Mas existe um exército de pessoas, os anônimos, que nós nunca saberemos o nome, mas que gastaram a vida e pregaram o Evangelho para que isso acontecesse. E mediante a isso, nós hoje podemos ouvir a mensagem. Por isso, o lugar simples de pessoas simples e verdadeiras é um lugar para que haja o frutificar de algo. Eu já dei esse conselho há alguns meses atrás, mas se as nossas relações elas não geram fruto, nós precisamos repensar nelas. Quando eu falo fruto, não é dinheiro, não é status, não é relevância, mas se não gera vida. Se a nossa amizade, se o nosso casamento, se a nossa relação com o pai, com filhos não gera fruto, não gera verdade, não gera paz, não gera amor, nós não estamos tendo o princípio de Betânia. Nós não estamos vivendo da forma que deveríamos viver. Por isso, Betânia é esse lugar de relações saudáveis e que geram fruto. E é por isso, irmãos, que é impossível você unir pessoas que estão tementes a Deus e Deus não fazer coisas grandiosas. É impossível. É impossível nós dobrarmos os nossos joelhos e a presença do Senhor não vir, é impossível.
Porque ele prometeu, as Escrituras apontam, o que acontece é que o nosso coração está tão distante que nós não desejamos mais o nosso Deus. Talvez desejamos as bênçãos que esse Deus pode nos dar. Não é à toa que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, onde aprendemos um princípio do pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que significa isso, irmãos? Significa que o pão que é dado não vem de nós. Ou seja, dia após dia nós temos que dizer: Senhor, o pão que eu tenho em minha mesa, a roupa que eu uso, o carro que eu dirijo, a família que eu tenho, não veio através das minhas qualidades, mas veio através das suas em nós. Betânia, um lugar que antigamente era conhecido como um lugar de dificuldades, de pobreza e de aflições, o Senhor tornou um lugar incrível. Agora, voltando para o texto, e eu não quero fugir tanto do texto, Jesus vai à casa de Marta e Maria. E Jesus, estando nessa casa, Marta, de alguma forma, deseja cuidar e zelar de Deus de uma forma diferente de Maria. E eu sempre que leio essa passagem, eu lembro da Nicole. Sempre. Porque quando alguém vai lá em casa, irmãos, isso é interessante. Eu vou abrir meu coração. Quando alguém vai lá em casa, a Nicole limpa toda a casa. Mas, pasmem, ela limpa até mesmo, muitas vezes, às vezes não, mas muitas vezes, lugares que a pessoa não vai habitar. E eu pergunto: mas querida esposa, a gente está cansado, você vai limpar isso? Vai que... se vai que é incrível, irmãos, vai que. E a Nicole, e acho que o meu sogro e minha sogra podem dizer isso de forma mais evidente, ela possui uma grande qualidade. A forma de demonstrar amor por ela é pelo serviço. Ela ama servir. Ela ama servir. O Pedro, ele tem uma mãe incrível, porque ela mesmo cansada vai sempre ajudá-lo. E eu também tenho uma mulher incrível. Porque quando eu estou cansado à noite, e o Pedro chora, só abre um olho assim, né? Aí ela já se levanta. Aí ela pega o Pedro, eu fecho já o olho e volto pro meu sonho. É maravilhoso. Uma mulher de serviço. Marta era essa mulher. Só que nós, muitas vezes, ao lermos esse texto, nós achamos que Jesus está tornando a relação dessas mulheres numa hierarquia. Parece que Maria ama mais Jesus do que Marta. Mas não é isso que o texto está dizendo. Tanto que, preste atenção nisso, quando Lázaro morre, o irmão de Marta e Maria, Jesus demora para chegar na cidade. Eu creio que por propósito. Quando Jesus chega à porta da cidade, quem vai encontrar ele? Marta. Maria fica chorando em casa: perdi o meu irmão, acabou a minha esperança, o Jesus não veio. Mas Marta não, ela chega à porta da cidade e fala: Jesus, se você tivesse chegado um pouquinho antes, o meu irmão teria morrido. Ou seja, Marta demonstrou esperança em Jesus. Marta teve uma revelação teológica a respeito de quem Cristo era. Enquanto Maria ficou em casa chorando as dores da perda do irmão, Marta sabia que Jesus faria um ajuste na situação. Marta sabia quem Jesus era. E que Jesus não era somente um profeta, que Jesus não era um grande pregador simplesmente, mas que Jesus era o Cristo. Marta teve uma revelação mais profunda de quem Jesus é do que Maria. Ela chega a Jesus e fala: Jesus, se você tivesse chegado a tempo. Jesus chega até Lázaro e fala: Lázaro, vem cá, meu irmão. Ele sai da morte e volta à vida. É interessante observar isso porque Jesus chama Marta por 2 vezes. Sabe quem Jesus chama por 2 vezes também? Nas Escrituras? Jesus chama em Êxodo 3. Em Êxodo 3, Moisés. Jesus chama em Gênesis 22, Abraão. Jesus chama em 1 Samuel 3, Samuel. Jesus chama em Gênesis 46, Jacó. E Jesus chama Saulo. A utilização da repetição do nome significa não uma puxada de orelha, mas um relacionamento profundo.
Jesus chama aqueles que ele conhece, entende, e ele está entendendo que pode modificar, pode usar. Quando Jesus chama Saulo, ele saberia que Saulo, ou Paulo, se tornaria um dos maiores pregadores do universo. Jesus sabia. Jesus, quando chama Marta, Marta, está dizendo, Marta, Marta. Não, está dizendo, eu te conheço. E eu sei que você me conhece, Marta. Eu sei que você sabe quem eu sou, você foi até a porta da cidade para pedir que eu orasse pelo seu irmão, você me conhece, você teve uma revelação de quem eu sou, eu sei disso. Mas Marta, Marta, você escolheu talvez a menor parte. A melhor parte ficou para aquela que era Maria. Irmãos, Maria permaneceu talvez no chão, sentada, ouvindo Jesus falar. Sem se preocupar, sem se atentar com outras coisas, ela simplesmente queria ouvir Jesus. Talvez Marta possuía um relacionamento mais profundo, mas Maria foi mais inteligente. Só que Maria, ela não para por aí. E é por isso que eu convido você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo de número 12. João 12, leremos do verso 1 a 8. A palavra do Senhor diz assim, em João 12, 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que lhe havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Verso 8, e encerramos. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Irmãos, olha que interessante isso. Novamente, Jesus vai à casa deles. E nesse instante acontece uma festa. Onde está Marta? Servindo. Onde está Marta se preocupando em fazer essa festa acontecer e Jesus ser homenageado, o Jesus se sentir honrado? Ela está lá atenta. Será que tem café? Será que tem água? Será que tem vinho? Enfim, ela está atenta, ela está preocupada. Enquanto a festa acontece, Maria, aquela que esteve aos pés de Jesus, no capítulo que lemos anteriormente, ela agora avança na cena. E ela chega nesse lugar. Ela não se preocupa com o que vão pensar. Ela não se preocupa em quebrar o protocolo. Ela não se preocupa no que vão dizer sobre ela. Ela chega e ela se joga aos pés de Jesus. Ela chega e se joga aos pés de Jesus. Nesse ato já é um ato de medo. O que está acontecendo? O que aconteceu com ela? Maria está doida. O que ela está fazendo aqui? Se jogar aos pés. Estamos numa festa, tem pessoas aqui. Ela se joga aos pés de Jesus. Pega talvez o vaso de alabastro. Pega um perfume caríssimo, um óleo caríssimo. Abre ele. Começa a derramar sobre Jesus. É tanto perfume, é tanto óleo, que esse óleo ele escorre até os pés de Jesus. E agora eu imagino ela, nesse ato de fé e de ousadia, não sorridente e feliz, mas chorando. Enquanto ela chora, enquanto ela coloca o óleo, as lágrimas devem ainda mais umedecer o pé de Jesus.
E todo mundo com cara pálida, brancos. Eu imagino isso, todo mundo assustado. O que está acontecendo aqui? Ela pega o seu cabelo, ela solta o cabelo e ela começa a secar os pés de Jesus. Ela começa a cuidar dos pés de Jesus. Os pés de um humano do contexto do Cristo em terra, talvez seria uma das partes mais podres que nós poderíamos tocar. Suja, nojenta. Talvez se eu fosse Maria, eu ia falar, Jesus, posso só dar uma lavadinha no teu pé com a água primeiro? Depois eu jogaria o óleo, mas ela estava tão intensa, ela estava tão conectada, ela estava tão com o seu coração clamando por Jesus, que ela chega e ela rompe esse vaso e derrama todo esse óleo sobre Jesus. Judas, olha que interessante, o tio Patinhas. Judas, e está preocupado com o dinheiro, mas João aqui faz uma intervenção, tanto que se você ler novamente, você vai observar que João, o apóstolo, ele coloca aqui uma narrativa, ele diz que Judas cuidava do dinheiro, mas da mesma forma ele roubava. Ou seja, ele vê aquele ato de amor, aquele ato de honra, mas ele não está preocupado, ele só quer causar. A grande realidade é isso, eu quero causar. Não é isso hoje que acontece? Não importa o que falem, o que importa é causar, o que importa é falar de mim. É isso que Judas está fazendo aqui. Ele simplesmente diz, como assim, Jesus, você aceita isso? Segundo o que Judas diz, e João também homologa isso, o custo desse óleo era de 300 pratas. Essas 300 pratas seriam 300 dias de trabalho. Daria para ajudar muita gente. Daria para fazer muita coisa. Daria para ajudar pobres. Daria para fazer, quem sabe, uma mesa repleta e farta para as viúvas. Daria para fazer grandes coisas. Mas Maria, ela entende a sua vocação. E ela entendendo que Jesus teria que passar. Ela chega no meio de uma sala com tantas pessoas e começa a ungir Jesus, ungindo com o óleo e ungindo com as suas lágrimas, porque ela entendeu que Jesus teria que entregar a sua vida. Enquanto os discípulos estavam ali, Jesus, não, ninguém vai te matar. Não, Jesus, que isso? Você não vai ser entregue. Pedrão, forte. Ah, ninguém vai te pegar você, não, Jesus, eu tenho uma espada aqui. Ei, fica tranquilo. Mas Maria, ela entendeu que ela estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Ou seja, antes de discípulos, antes de grandes rabinos, de grandes mestres da lei, essa simples mulher que estava aos pés de Jesus teve a revelação plena de quem ele era, e não somente de quem ele era, mas do que ele deveria fazer. Ela solta o cabelo, um ato que não deveria ser feito senão para o seu esposo. Ela solta o cabelo. E ela não só solta o cabelo, mas começa a enxugar os pés de Jesus. Um ato de humilhação, mas não só isso. Um ato de amor. Maria não estava preocupada com o que iriam pensar a respeito dela. Maria não estava preocupada se iriam falar bem ou falar mal dela. Ela não estava preocupada com nada. Ela simplesmente queria participar daquilo que Jesus estava começando e prestes a fazer. Não é à toa que dentro do ministério de Jesus, por muitas das vezes, mulheres ajudaram Jesus com dinheiro. Homens se tornaram discípulos dele e realmente pregaram o evangelho. Mas ninguém, nas escrituras e nos evangelhos, ninguém ungiu Jesus para o seu sepultamento. Ninguém. Essa mulher, ela marcou a história, ao ponto de Jesus dizer no capítulo 12, algo interessante, que a história dela será sempre lembrada por onde o evangelho for pregado. Uma mulher de Betânia, um lugar de pobreza e de aflição. Jesus a via como uma grande amiga.
Entre tantos discípulos amados e homens que ele preparou, somente ela entendeu o que ele precisava fazer e da forma que ele precisava. O que entendemos com toda essa narrativa? Tantas coisas. Mas talvez a mais profunda dessa noite seja: nós precisamos, ao entender quem Cristo é, nos mover em prol da sua missão. Se nós entendemos quem Cristo é, as nossas dificuldades não nos param. Se nós entendemos quem Cristo é, o nosso passado não nos para. Se nós entendemos quem Cristo é, os nossos traumas, nossas dificuldades, nossas barreiras, nada pode nos travar para que venhamos a cumprir a missão a qual Ele nos chamou. Agora a escolha nessa noite é nossa. Nós podemos ser como Marta, estando com Jesus, caminhando com Jesus, mas talvez não escolhendo a melhor parte. Ou podemos ser como Maria, quietinha, sem grandes relevâncias, mas que preparou o cordeiro para o sacrifício. Nós, como igreja, não precisamos mais preparar nenhum cordeiro para sacrifício. O cordeiro já foi imolado antes da fundação da terra. Ou seja, nós não precisamos mais morrer pela igreja. E Cristo não precisa mais também morrer por ela. Ele já fez isso. Ele pagou o preço necessário. O seu sangue de alto valor nos comprou através de um alto preço. Basta a nós construirmos ou vivermos como Betânia. Um lugar de simplicidade, um lugar de pessoas verdadeiras, um lugar de incubadora. Eu convido nós, ao analisarmos tudo o que foi falado nessa noite, a observarmos a nossa existência. A observarmos as nossas relações, a observarmos nossos projetos. Será que o Senhor, Ele está sendo amado, cuidado e zelado da forma que é merecida? Ou será que nós estamos vivendo a jornada como bem desejamos? Não é sobre quanto somente sabemos, mas também o quanto nos movemos. Eu convido, e o Espírito nos convida, a nos movermos essa noite. Não esperando simplesmente que algo incrível aconteça, mas realmente nos movendo em amor, compaixão e propósito. O Senhor Jesus nos chama a esse lugar nessa noite. O Espírito nos chama a esse lugar. Por isso, irmãos, eu gostaria de propor que nós possamos, nesse instante, orar. E talvez não orar uns pelos outros, mas talvez orar por nós. Fechar os olhos e observar se as nossas escolhas são escolhas pautadas no Cristo ou pautadas em nós. Se os nossos sonhos são pautados no Cristo ou pautados em nós. Se realmente estamos hoje dispostos a quebrar qualquer tipo de protocolo, a não se preocupar com o que vão pensar e simplesmente adorar aquele que é digno. Eu convido você nessa noite a colocar de pé comigo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria chamar o louvor à frente. Nós precisamos construir um ambiente que venhamos a nos sentir livres da pressão de responder às expectativas das pessoas. Um lugar leve, um lugar simples, um lugar profundo, em que nós só precisamos nos preocupar uns para com os outros. O Senhor Jesus nos instrui nessa noite a, quem sabe, tirarmos o nosso eu do centro e colocarmos o Cristo. Dessa forma, nós podemos sim derramar os nossos corações, as nossas vidas diante do Criador. Amém, irmãos? Se você pode, queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite.